Estão faltando 22 minutos para as 8 horas. Na entrevista do dia nesta manhã, aqui na Vale Feliz, nós vamos conversar com a Michele Bart, que é doutora em diversidade cultural e inclusão social, pesquisadora na área da saúde do trabalhador e também designer e diretora da Essence Arquitetura e Designer. Vamos conversar sobre as condições de trabalho na agricultura familiar e também a respeito das condições de trabalho do trabalhador numa forma geral. Se você é ouvinte raiz do rádio, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E para você que está chegando agora, lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 18 horas. Por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz para receber as notificações. Michele, muito bom dia, prazer em tê-la nesta manhã conosco aqui nos estúdios da Vale Feliz. O assunto é bem importante, nós vamos tratar aqui sobre várias questões envolvendo riscos, né, e acidentes no trabalho, especialmente também na agricultura familiar, e é um assunto que circula aqui pela nossa região e também é um alerta, de certa forma, para os cuidados que a gente deve ter. Bom dia. Bom dia Serginho, Marcelinho, bom dia aos ouvintes, especial aos agricultores familiares, que é justamente o tema de pesquisa e a temática que a gente vai abordar hoje aqui na rádio. Certamente. Michele, você tem se dedicado aí, né, a pesquisas, levantamento de dados e traçado perfis também com relação a essa questão que envolve os riscos e acidentes no trabalho. O que nós podemos e devemos saber a esse respeito? Eu tive vários momentos de pesquisa na área da agricultura. Eu acredito que minha primeira pesquisa ela foi no ano de 2014, por intermédio da finalização do meu curso no design. Então, na época, eu já quis muito trabalhar com essa temática, porque meus pais são agricultores, eu já vinha acompanhando, de fato, a realidade do trabalho na agricultura, porque a gente sabe que o grande agro, já é mecanizado, né, automatizado, enquanto que a realidade da pequena agricultura ainda é muito manual. Então, de fato, naquela época eu já fui investigar com relação a isso. Eu fiz uma pesquisa bem ampla com 80 agricultores, especificamente do município de Linha Nova. Então, lá a gente aplicou o que a gente chama na ergonomia do diagrama de Corlé, onde o trabalhador aponta no esquema corporal os locais onde é que ele mais sente dor e desconforto. Então, foi gritante o número de pessoas que apontaram a região da coluna lombar como o local onde mais sente dor e desconforto, justamente por causa das características da atividade em si, né? Que é manuseio de carga, é aquela postura onde a pessoa está com o corpo mais inclinado, ela está agachada de cócoras. Então, isso a longo prazo, isso pode sim trazer problemas com relação à hérnia de disco e dores que vão acompanhar o trabalhador ao longo da vida. Então, uma questão que eu bato muito na tecla nas minhas pesquisas é como faltam produtos específicos para a área da agricultura familiar. Produtos acessíveis, que possam ser comprados pelo pequeno agricultor e não apenas por macro agronegócio, né? Falando em macro agronegócio, Michele, a gente percebe aqui na nossa região, envolvendo aqui o Vale do Caí, vamos dizer assim, né? Nós temos sim agroindústrias, nós temos também o hortifruti granjeiro, que é forte, mas nós temos também a agricultura familiar muito pujante, né? Representa muito a questão das atividades rurais, a agricultura familiar entra com um percentual muito grande, né? E essa questão de riscos e acidentes, a gente tem essas informações, até porque quem vive o dia a dia na agricultura familiar está muito exposto, né? E de que forma essa situação pode ser contornada, Michele? Até nesse sentido, eu vou ter que ressaltar uma pesquisa que eu fiz junto com o setor do município de Linha Nova no ano de 2020, onde eu fui investigar, de fato, quais foram os acidentes de trabalho que ocorreram no setor, né, da agricultura e silvicultura, que é o setor primário, né? Hoje o município de Linha Nova é essencialmente o setor agrícola e da silvicultura. Então, lá o que me chamou muita atenção foi gritante o número de acidentes com motosserra. Então, justamente por causa da própria colheita de acácia. Então, o que de fato falta nesse sentido, inclusive que próprias tecnologias, a gente tem hoje já disponível no mercado retroescavadeiras que tem acoplado lá na mão, onde é que tem a concha, uma máquina específica para extrair a acácia. Isso poderia ser adaptado para também ser utilizado aqui, e não somente de fato o trabalho com motosserra. Porque de fato, se o agricultor está lá
agricultor ou o silvicultor está fazendo o trabalho, ele começa a cansar ao longo do dia e a atenção começa a diminuir. Então, aumenta-se muito o risco de acidente de trabalho. No momento que a gente tem a automatização desse processo, isso cai bastante o risco. Então, a gente vai estar automaticamente também minimizando os custos na área da saúde. Então, esses custos que tivemos com acidentes com motosserra, acidentes assim de cortes em geral poderiam ser minimizados se tivessem outras condições. Então também é importante, principalmente setores que nem associações de desenvolvimento agrícola também proporcionarem essa mecanização para auxiliar nesse trabalho, que a gente sabe, por mais que a gente tenha bastante morros aqui, a gente consegue fazer a adaptação dessa atividade para ser utilizada de forma mais mecanizada e evitar esses acidentes de trabalho. Mas também é importante, posso só complementar, Marcelinho, a questão dos acidentes menores, cortes, pisadas em prego. Esses acidentes muitas vezes não são notificados na saúde. E eles são muito em maior número do que esses acidentes de maior risco. Então a gente também tem que considerar esses pequenos acidentes que ocorrem na agricultura, mas que de fato não são notificados e são muito mais numerosos. Eu estou justamente nesse dado aqui, que eu estou vendo aqui o trabalho, né, que você apresentou. São 58 notificações realizadas em 10 anos somente no município de Linha Nova, ou seja, dá uma média de 6 acidentes graves, né, que são aqueles que são levados para a Secretaria de Saúde para consultar. Esse levantamento teu é de Linha Nova. Tem levantamentos feitos em outras cidades da região dentro desse mesmo tema ou não? Daqui da região não, a gente tem a nível de Brasil, que também segue essa mesma configuração, mas de fato, por ser uma região aqui bastante da área da silvicultura, a gente não tem esses dados precisos com relação a outras regiões. Mas com relação a acidente de trabalho, a gente também vê bastante em outros municípios do Brasil, que também envolvem esses pequenos acidentes que também não são notificados. Tá. E dentro desse trabalho que você apresentou, né, a gente sempre diz no mundo acadêmico que a gente procura um problema para tentar expô-lo, para tentar resolvê-lo. O que tem acontecido depois da apresentação desses trabalhos? Tem conseguido chegar a, por exemplo, você falou que falta muito equipamento para o pessoal da agricultura familiar. Tem se conseguido algo diferente? Já tem se aberto, sinalizado, isso aqui é fruto desse trabalho? Eu estou sinalizando muito, principalmente em congressos que envolvem a área de saúde e segurança do trabalhador, a área de agronomia, sempre bato nessa tecla também, mas também é importante comentar que tem a norma regulamentadora número 31, que ela é específica para a área da agricultura. Só que essa norma, ela não abraça os pequenos agricultores. Ela é de fato voltada para, novamente, o grande agronegócio, que ela é tratada como empresa. Aquele trabalhador autônomo não está contemplado nessa norma. Então, também venho batendo nessa tecla. Então, esse trabalho de poder conscientizar, fazer uma capacitação com relação aos itens de segurança, ainda precisa ser terceirizado. Então, até um apelo que eu faço principalmente aos sindicatos de trabalhadores rurais, prefeituras municipais aqui da região, associações de desenvolvimento agrícola, que façam essa capacitação. Porque, inclusive, isso foi trazido por alguns entrevistados, que hoje o que tem de encontro de agricultores geralmente é para expor algum produto novo, alguma semente nova, mas não se tem uma capacitação com relação aos itens de segurança, como poder fazer seu trabalho de forma mais segura. Essas pequenas ações envolvendo os agricultores aqui da região são as mais importantes nesse momento para a gente conseguir minimizar esses riscos, enquanto que a grande indústria ainda não percebe a possibilidade de gerar novas tecnologias para esse pequeno produtor. Nós estamos conversando com a Michele Bart, que é doutora em diversidade cultural e inclusão social, pesquisadora na área da saúde do trabalhador, e a gente está falando aqui sobre os riscos e acidentes de trabalho. Bom, Michele, um dado que talvez pudesse se trazer aqui para o nosso bate-papo é que com a chegada da tecnologia, se a gente traçar aí 20, 30 anos para cá, já houve uma melhora, né, nesse sentido de exposição e acidentes. Como é que esses dados se comportam? Com certeza, a própria mecanização, maior mecanização também já acaba reduzindo o número de acidentes, ter auxílio do trator. Claro, né, se considerar o trator, a gente também ainda percebe acidentes envolvendo o trator, acaba o tombamento e tudo, mas a tecnologia ela está auxiliando, sim, mas em menor grau, porque a tecnologia em si ela não veio para o pequeno produtor.
Então, eles ainda estão adaptando. E, novamente, também tem aquele produtor, os mais jovens, que estão mais, de fato, antenados na tecnologia, eles já passam a adotar, principalmente em sistema de gestão na agricultura, mas em si, a automatização, a tecnologia mesmo, para o trabalho em si do campo, do pequeno produtor, não está ainda muito presente. Eu me refiro mais em detalhes menores, né, Michele? Por exemplo, a gente vê, assim, esse manuseio, né, essa operacionalidade manual ainda do agricultor. Então, a gente vê, assim, quando a gente tem a impressão, a percepção, assim, de que há mais uso de luvas, de botas, né, e de questões, assim, de roupas mais adequadas pro estilo de trabalho. Isso procede ou não? Isso ou poderia ser melhor? Depende novamente com relação à conscientização. A gente ainda tem trabalhadores que adotam aquelas antigas formas de trabalho, acabam não tomando certos cuidados, principalmente com relação até a passar agrotóxicos na lavoura, né? Não toma os devidos cuidados, somente usa aquela calça comprida, bota no máximo, mas não toma as outras medidas de proteção. Claro, a gente tem também ter noção que o próprio EPI de passar agrotóxico, ele é quente. No verão eles acabam sentindo bastante isso por causa do calor, acaba sendo incômodo. Aí, novamente, também deverá novamente entrar a indústria para poder adaptar melhor esses EPIs para que se tornem mais confortáveis para que o agricultor, de fato, use. Mas, de fato, entra a questão da conscientização muito forte. Os jovens, que eu já percebi, estão adotando mais isso porque estão conscientes dos riscos que isso dá para a saúde deles. Mas, em compensação, muitas vezes o trabalhador, que há muitos anos já vem fazendo aquela atividade daquela forma, ele não acaba, muitas vezes, se precavendo com relação aos itens de vestimenta. E acaba sofrendo os riscos de acidentes, arranhões, que para eles é normal, mas não deveria ser normal. Porque a longo prazo, de fato, pode gerar um acidente maior e acabar tirando o trabalhador, de fato, dessa atividade. Então, até com relação à tecnologia, é importante também destacar as outras técnicas de cultivo. O próprio cultivo na palha, que é uma atividade que reduz bastante a questão da criação de inso, né, as ervas daninhas, para que o agricultor não precise passar agrotóxico, não precise capinar. Então, também vai estar minimizando os riscos, né, do uso da enxada, o risco de corte, mas que, novamente, aqui na nossa região, a nível de Rio Grande do Sul, ainda não é uma prática muito comum, porque não se tem conhecimento muito sobre isso. Então, no momento que os agricultores verem a potencialidade dessas novas técnicas de cultivo, certamente iriam adaptar a sua atividade. E, Michele, nós estamos chegando quase no finalzinho da nossa entrevista, mas tem duas questões que eu gostaria de abordar ainda, que é a questão da conscientização, né? Se as entidades vêm trabalhando na conscientização e em que velocidade, e também saber esses seus trabalhos onde estão publicados, caso alguém tenha curiosidade para acessar, como é que faz para acessar? Uhum. As entidades, elas trabalham, mas ainda é de forma bem remota, de acordo com a demanda. Então, muitas vezes acabam surgindo mais, de fato, demandas de empresa que queiram vender seus produtos, mas é necessário, sim, uma maior atenção com relação a esse público, enquanto a própria NR31 não abraça, né, o pequeno agricultor, para ter mudanças com relação à saúde e segurança no trabalho. E essas publicações, elas podem ser encontradas na internet, elas são todas publicadas em revistas científicas. Então, no momento que vocês colocarem até no Google, no próprio Google, na busca Michele Bart, agricultura familiar, já vários artigos científicos vão aparecer que estão publicados. Então, esses resultados vocês podem já consultar também na íntegra, né, para conhecer um pouco mais sobre os estudos que eu venho realizando na área. E nós vimos também, né, acompanhamos no LinkedIn, no Instagram, tem conteúdo ali também para acessar. Também estou gerando aos pouquinhos, né, não é sempre que a gente acaba conseguindo um tempinho fazer um vídeo também para colocar, mas aos poucos também já estou colocando mais informações sobre essas pesquisas que eu venho realizando. E é importante ressaltar, né, o trabalho de pesquisa, ele é importantíssimo, né, a gente vive hoje no mundo que vive graças à pesquisa, e é uma área que não é tão apoiada aqui no Brasil hoje em dia, né, então a gente tem que enaltecer o trabalho feito pela Michele, porque correr atrás de informação e da parte literária das coisas, às vezes, ou muitas vezes, parece ser chato e monótono para os estudantes atuais. Então, quem corre atrás disso, quem busca informação, quem busca trazer soluções, tem que ser enaltecido.
Muito obrigada. Belo bate-papo nesta manhã. Na nossa entrevista do dia, Michele Bart, doutora em diversidade cultural e inclusão social, pesquisadora na área da saúde do trabalhador e é também designer e diretora da Essência Arquitetura e Design. Conversamos a respeito de riscos e acidente de trabalho, especialmente na agricultura familiar. Michele, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e sucesso nos teus projetos. Muito obrigado novamente pela oportunidade para falar sobre um tema tão relevante aqui para a comunidade. A nossa entrevista do dia aqui na Vale Feliz tem oferecimento de Saberseg, corretora de seguros, onde o seu patrimônio é protegido por quem se importa com você. O atendimento é personalizado, com transparência e clareza nas informações. Saberseg, corretora de seguros da Ivete, na cidade de Feliz.